Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transcrição e o código genético. Então, é bem verdade que nós temos um dogma central da biologia. Esse dogma central da biologia vai envolver os processos de replicação, que é aquele que faz a duplicação do DNA, o processo de transcrição, que é aquele que transforma um pedaço da molécula de DNA para RNA, e o processo de tradução, que é aquele que traduz a molécula de RNA mensageiro para proteína, e essa proteína adquire função no organismo vivo, ok? Hoje nós vamos ver um pouquinho do processo de transcrição, onde a molécula de DNA ela é transcrita para RNA, ok? Então é bem verdade que a molécula de RNA ela é uma molécula também formada por nucleotídeos. E esses nucleotídeos eles se diferem um pouco dos nucleotídeos que são encontrados na molécula de DNA. E a primeira diferença delas é que a pentose, ou seja, o carboidrato que nós temos no nucleotídeo, no DNA é o que nós chamamos de desoxirribose, porque essa hidroxila aqui perde um oxigênio. Então, des, sem, oxigênio, ribose, que é o carboidrato, ok? Já no RNA, nós vamos ter uma ribose, onde nós observamos no carbono 2 e 3, em cada um deles, uma hidroxila, ok? Além disso, existe uma pequena diferença nas bases nitrogenadas, onde no DNA nós temos adenina, citosina, guanina e timina, e no RNA nós vamos ter adenina, citosina, guanina, e no lugar da timina nós temos a uracila, ok? Basicamente, no processo de transcrição, ocorre ali a abertura da minha fita de DNA, lógico, na região de interesse para a transcrição, ok? E aí ocorre o acoplamento de nucleotídeos junto da ajuda de uma proteína que é uma polimerase, que nós conhecemos nesse processo de transcrição como RNA polimerase. É ela quem acopla, quem leva ali, chama os nucleotídeos, e esses nucleotídeos eles vão se organizando para formar então a nossa fita de RNA. Lembrando que em uma molécula de DNA, a fita irmã dessa que nós vamos querer a sequência do DNA, ela vai ser uma fita ali semiconservativa. Então, nós vamos ter adenina se liga na timina, timina se liga na adenina, guanina se liga na citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina. Já no processo de transcrição, na molécula de RNA, nós vamos ter um pedaço, ali uma pequena diferença no processo, onde nós vamos realocar a adenina e aí, a timina, e nós vamos colocar a nossa uracila, ok? E aí, gente, nesse processo de transcrição, nós vamos formar a nossa molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro ela se comporta em trincas para que haja o processo de tradução que nós vamos ver no nosso código genético. Como é que ocorre esse processo de transcrição? Como é
que em uma molécula tão grande como o DNA, eu consigo encontrar exatamente a região que deve ser transcrita para formar determinada proteína. Ela acontece através da nossa região promotora. Então, nós temos um sítio promotor que normalmente nós chamamos de Tata Box ou GACA Box, se existir ali repetições de timina-adenina, 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 ou de guanina-adenina, citosina-adenina, e aí nós vamos ter regiões de repetição, e essas regiões de repetição forem ali regiões de promoção para aquela transcrição, ok? Então, sempre que houver essa região promotora, é um sinal de que aquela molécula, aquela DNA, RNA polimerase, ela deve se acoplar a essa fita de DNA para transcrever o DNA em RNA. No finalzinho, nós também temos ali uma sequência de término da transcrição, certo? E aí, a RNA polimerase, ela se desacopla da fita de DNA e dá seguimento no processo de transcrição. Quando, depois de formada a nossa molécula de RNA, em eucariotos, existe ali regiões que não têm-se interesse. Então, essas regiões não vão codificar nenhuma proteína. São regiões espaçadas que nós chamamos de introns. Então, vejam, aqui eu tenho o meu RNA, codificado ali através do gene de interesse, e eu tenho o exon 1, o exon 2, o exon 3 e o exon 4. Os exons são as regiões de interesse para a produção de proteína. Já essas regiões entre os exons não possuem nenhum interesse na produção daquela proteína, no processo de transcrição, ok? E aí eles devem ser retirados. Essas regiões sem interesse são chamados de introns, certo? E esses introns, eles são retirados através do que nós chamamos de splicing, certo? O que é que ocorre? Ocorre que duas proteínas, elas se ligam mesmo nas pontas dos exons e elas unem-se. Ao se unir, forma-se ali uma bolsa, certo, da fita de RNA, e esse intron, então, ele é retirado e nós conseguimos ali unir todos os exons, ok? E aí, por fim, né, nós temos a leitura desse conjunto, desse RNA, certo? E aí, observem que nós temos apenas 4 pares de bases, ok? 4 pares de bases: adenina, citosina, guanina e uracila, ok? Desses 4 pares de bases, nós temos que codificar, nós temos que ler 20 aminoácidos existentes, ok? Então, é como se fosse regra mesmo de todos os seres vivos, onde a maioria, a grande maioria, possui ali um organismo formado por 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos em conjunto formam as proteínas. E aí vejam, já que nós temos 4 pares de bases, um par de base não pode codificar mais de um aminoácido. Ou caso contrário, nós teríamos ali uma desorganização total na formação dessas proteínas. Então, se observou, através de modelos matemáticos, que se nós utilizássemos 3 nucleotídeos, 3 pares de bases, para codificar um aminoácido de uma proteína, nós teríamos a observação
de 64 códons. Então, nós tínhamos agora 64 códons, ou seja, 64 tipos de trincas. E aí daqui a pouco a gente entende mais um pouquinho como funcionam essas trincas, para codificar 20 aminoácidos. E aí é por isso que nós dizemos que o código genético ele é um código degenerado. Ele é universal, certo? Porque todos os organismos vivos, eles possuem 20 aminoácidos que são codificados através de 4 bases de organizações de 4 bases nitrogenadas, ok? Então ele é universal para todos os seres vivos. Porém, esse código genético ele é degenerado. Por quê? Porque trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido e formar ali uma determinada proteína. Um exemplo, na trinca, quando eu chamo de trinca, eu falo de 3 pares de bases, ok? Quando na minha trinca, guanina, 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 eu vou codificar quem? Vou codificar uma glicina. Na trinca guanina, guanina, adenina, eu codifico uma glicina. Na trinca guanina, guanina, citosina, eu codifico também uma glicina. Na trinca guanina, guanina, uracila, também codifico uma glicina. Agora vejam no exemplo da alanina. Eu vou ter como trinca guanina, guanina, citosina, guanina, vai formar uma alanina. Ou guanina, citosina, adenina, forma também uma alanina. Guanina, citosina, citosina, forma alanina. Guanina, citosina, uracila, vão formar uma alanina também. Nós temos também 3 códons, que são códons de parada. É quando a minha RNA polimerase ela não chama nenhum aminoácido, certo? Ela não acopla nenhum aminoácido e o que acontece é a soltura ali da minha RNA polimerase e liberação do RNA mensageiro, certo? Para lá e a minha proteína ela está então formada. Que trinca é essa? É o que nós chamamos de UAA, UAG e UGA. Vejam aqui que no meu código genético ela dá um stop ali na minha produção de proteína, certo? Na minha acoplagem, né, de aminoácidos nessa proteína. Então, observem que nós temos 20 aminoácidos, nós temos 64 códons possíveis, porque nós temos 4 pares de bases, e que o nosso código genético ele é universal, porque quase todos os seres vivos usam esse mesmo código aqui, certo? Porém, ele é degenerado, uma vez que combinações de trincas diferentes podem dar origem ao mesmo aminoácido, ok? Então, gente, por fim, em eucariotos, nós temos cerca de 97% do DNA que até a década passada era considerado de DNA lixo. Apenas 3% do nosso DNA ele codifica proteína, ou seja, ele é realmente utilizado para a produção das características do nosso organismo, ok? Porém, atualmente, nós sabemos que não funciona bem assim. Esse DNA lixo, ele realmente tem uma determinada função, como, por exemplo, na produção dos centrômeros, que vão auxiliar no processo de mitose, no processo de divisão celular, e também na expressão gênica, certo? Uma vez que existem
alguns genes que estão mais escondidos no cromossomo e se expressam de forma mais suave ou não se expressam. Já outros genes que estão em determinados cromossomos, eles estão mais expostos e conseguem ali expressar sua informação de forma mais rápida e acessível. Então, esse DNA lixo, que antes nós achávamos que não tinha nenhuma função, hoje nós sabemos que existe ali uma função de regulação na expressão gênica e de formação dos centrômeros. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima.